E, e você está dizendo, então, por exemplo, quando você disse sobre os filhos, né, ajudá-los a encontrar a roupa, né, que Deus tem para eles. É isso, diz respeito a nós mesmos, temos clareza de qual é a roupa que Deus tem para nós no exercício da nossa vocação. E quando eu te liguei esse tempo atrás, falei assim, pastor, me dá um conselho. Você disse que você não dá conselho, e que conselho não tinha que ter plural, né? Conselhos. Não. Mas que, quando você vai para a Bíblia, conselho é a Trindade. Né? É a Trindade. É o conselho de Deus. É aquele conselho. E que eu deveria, então, ouvir ou acessar, conhecer o conselho, né? Que ali estaria a resposta daquilo que eu deveria viver e fazer. E eu queria fazer essa pergunta para você. Como é que é para você esse processo de ouvir o conselho do Senhor, de ouvir a voz de Deus? Como é que é para você isso na sua caminhada, na sua jornada? É isso. É o que nós estamos fazendo aqui. É isso aqui. É falar sobre isso. Então, é em comunhão a gente ajudar um ao outro a entrar no conselho. Então, já faz muito tempo que eu parei de dar conselhos. Então, eu quero, conversando com você, a gente se ajudar mutuamente a conhecer o conselho. Então, eu vou te dar o meu testemunho de vivência no conselho, você dá o seu testemunho de vivência, como é que você tem vivido essa orientação, e com isso a gente vai ajustando e vai cooperando um com o outro no sentido de conhecer esse conselho. Então, nós somos sempre um sim e um amém quanto ao conselho de Deus. Então, no momento você é o sim, eu sou o amém, no outro momento eu sou o sim, você é o amém. Então, entre sims e améns, a gente vai testificando o que é o conselho de Deus. Isso ajuda você a conhecer o conselho e me ajuda a conhecer o conselho. Nesse assunto, como é que você tem conhecido o conselho de Deus? Tá. E aí eu vou falar, nesse assunto, Doug, eu vou te falar qual tem sido a minha vivência no conselho de Deus. E aí nós vamos conversar sobre a vontade de Deus. Como dois amigos, como a gente poderia estar conversando com os nossos filhos, entendeu? Né? Então, é uma coisa que não é uma cátedra. É um conhecimento. Então, a gente vai entrando nesse conselho, ele vai ficando cada vez mais claro, e aí a vontade de Deus vai ficando cada vez mais percebida nas nossas relações e nos nossos desafios. Porque você vai afinando isso, né? A sua roupa vai ficando cada dia mais parecida com aquilo que você de fato é e não com aquilo que você gostaria de ser. A gente vai se livrando das expectativas que eu tenho de mim mesmo e das expectativas que eu possa ter de você ou de quem quer que seja. Quando eu busco um conselho no sentido da possibilidade de um conselho plural, querendo ou não, eu estou carregando uma expectativa. Entendeu, né? Eu vou lá falar com o irmão. Então eu te liguei e falei, pastor, me dá um conselho aqui. Isso. Então, isso tem uma pitadazinha de expectativa. E aí, se eu te der um conselho... Porque na maioria das vezes, na minha experiência, pessoas pedindo conselho, ela quer uma confirmação, né? Isso. E às vezes até que não, porque às vezes ele está tão lascado mesmo que ele está precisando... Não sabe o que fazer mesmo. Não. Mas há uma expectativa dele ter o problema o quê? Resolvido. Resolvido, ok. E não dele ter um pensamento redentivo. Ele não está querendo discernir... Ser transformado. Não. Ele está querendo se livrar daquela pressão. Do espinho na carne, né? Então, Deus teve que fazer isso com Paulo. Para Paulo conhecer o conselho de Deus, ele teve que fazer a mesma pergunta 3 vezes e ser frustrado. Por quê? Porque Paulo primeiro precisava se livrar da sua própria expectativa até de Deus. Então, Deus fala assim, você quer conversar ou você quer só perguntar? Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Você quer me dizer o que você está precisando ou você quer ouvir o que eu tenho para te falar? Então, o conselho de Deus, no sentido singular absoluto, é aquilo que Deus quer conversar conosco. E, às vezes, eu estou atrás de um conselho com base naquilo que... Então, é como se eu levasse já o assunto pronto. O assunto pronto. E, às vezes, Deus quer falar de outro assunto. E o outro assunto. E Deus vai falar, você veio conversar sobre isso, mas, para tratar isso, nós vamos ter que conversar sobre aquilo. Porque, às vezes, o problema não está ali, entendeu? Ele está lá numa forma de pensamento que vem me trazendo para aquele lugar. Então, é uma relação. Sim. Então, assim, entre amigos, nós temos o ambiente de conhecer o conselho de Deus. Então, é sempre na relação. 2 ou 3. Sim.
Aí está resolvido. E no a sós? A sós. Na sua relação com Deus. Tá bom. Então, a minha oração... Porque, como você disse, você traz a sua perspectiva do conselho e vai ouvir, e está ouvindo a perspectiva dos outros do conselho. Aí Tiago dá o segredo. Ele diz assim, suas orações não são ouvidas porque toda vez que vocês pedem para gastar nos seus próprios interesses. Tá. Isaías diz a mesma coisa. Ok. Então, você foi ficar a sós com Deus? Deus, o que eu preciso ouvir do Senhor para me tornar uma pessoa melhor para os outros, para que eles possam conhecer o teu conselho? Então, mesmo a sós, você vai estar orando em favor de quem? Do outro. Do outro. Pai não nosso. Perca seu tempo lá com Deus, pedindo para que Ele melhore a sua mulher, para a sua vida ficar mais fácil. Ele nem vai conversar com você. Poxa, e agora? Entendeu? Em conhecendo a Val, vai conversar com Deus sobre como você pode ser um Douglas melhor para ajudar nas dificuldades dela. Tá. Ponto. Esse é o conselho de Deus. Porque mesmo a sós, você não está sozinho. Tá. Amém? Você está representando. Não é solidão, né? Não. Aí você é um intercessor. Você está lá buscando soluções que vão ser... Porque agora que você chega perto de Deus, o que você vai ouvir Ele falando no conselho? Quem irá por nós? Então, quanto mais perto de Deus você for chegando, o que o conselho está conversando? Quem irá por nós para Val? É quem chegou lá no conselho. Aí você chegou... Eu vi o nome da Val... Você não está errado, não. A gente estava falando exatamente sobre ela. Nós estamos precisando de alguém que nos represente. Materialize as nossas virtudes lá. Na vida dela. Aí, beleza. Então, aí é uma solitude não solitária. O Jó só se libertou de todos os seus problemas quando ele foi para esse lugar. Orar em favor de seus amigos, sozinho. Não tinha nenhum amigo orando por ele, mas ele estava lá representando todos os seus amigos. Porque ele parou de ter a expectativa de que o conselho dos amigos ia resolver o problema dele. Tá vendo? Então, ele deixou de ter expectativa no conselho dos amigos para representar o conselho de Deus aos amigos. Uau. Então, às vezes, nós estamos querendo que os conselhos dos amigos nos resolvam, em vez de a gente ir lá e representar o conselho de Deus para os amigos. E a gente está frustrado, vive frustrado, porque geralmente o conselho dos amigos não funciona. Não vai. E não dá resultado. Não vai funcionar. Porque é baseado naquilo que é a minha impressão, a minha experiência e na minha conclusão. E não no conhecimento. Então, primeiro, eu não tenho que entender as pessoas, eu não tenho que entender os problemas. Desencana de querer entender os problemas, por que eles aconteceram, o que alguém fez de errado. Perda de tempo. Eu tenho que conhecer o papel que, como filho de Deus, eu cumpro naquela realidade. Essa é a minha vocação. Tá. Você não foi chamado para resolver problema. Porque eles nunca vão acabar. Os pobres sempre os tereis convosco. Então você não vai acabar com a fome. 3 horas depois está de volta. Está de volta. Então nós nunca vamos desenvolver ações efetivamente resolutivas. Não existe solução. Existe redenção. E a redenção está na transformação do ser. Ok. Ponto. Então, o seu compromisso é a transformação do ser. Com a sua forma de construir o pensamento. Por isso que Paulo diz que toda a nossa luta está onde? No entendimento. Entendi. E nós só vamos levar alguém à obediência uma vez cumprida a nossa própria obediência. Então, Jesus curava enfermos? Curava. Jesus... cego, paralítico, andava no mar. Por quê? Porque ele, conhecendo a nossa fome, isso era a forma que ele tinha de nos trazer para a mesa. Nos atrair. Pronto. Senão a gente não via. Mais uma vez atraído. Acabou. Aí, você não vê ele curando os discípulos? Não. Aí o assunto muda. Essa era a frustração de Paulo. Ora, ele sempre curou gente. Aí, o que está de errado? Por que ele não me cura? Entendeu? O próprio Timóteo, né? Próprio. Então, a gente precisa entender que a vontade opera num outro ambiente que o poder. Então, nós precisamos desvincular essas coisas. O poder opera num ambiente, a vontade opera em outra. Então, Deus vai lá e opera o poder onde nós não temos poder
para depois nos levar para um ambiente onde a vontade vai nos revelar a autoridade que a gente tem sobre todas as coisas. Amém? Amém. Então, mais do que ele ser favorável a você, ele agora tornar você alguém favorável aos outros. A gente agora comunga a natureza dele e é representando as suas virtudes. Então, pronto. Então, agora é maturidade. Então, agora a última coisa que eu estou preocupado é em ter o meu problema resolvido. Eu tenho que entender o sentido dele. Então, o que um crente vai fazer dentro de um hospital? Deus distraiu? Aí o cara entra dentro do hospital, a primeira coisa que a gente faz é fazer de tudo para tirar ele de lá. Sendo que a gente devia saber, bom, o que ele foi parar lá dentro. Quem que ele precisava encontrar, quem que Deus quer achar naquele ambiente que precisou, entendeu, né? Ferir um dos seres. Você conta uma vez para mim, né? Que você foi fazer umas visitas, né? Exatamente. Eu faço visita, eu já levo o que óleo para o cara orar por mim. Eu chego lá, levo o olhinho, uma caderneta, uma caneta e falo, irmão, ó, já que você está aqui com tempo, mais do que nós estamos lá fora. Muito lá fora, a chapa está quente, está fritando. E aqui você está com tempo, você está pertinho de Deus, você está mais para lá do que para cá. Você está vendo Deus assim de pertinho. Mais que nós. Suas conversas estão... Eu não, lá eu tenho que ver no meio da fumaça. Então eu vou orar por você aqui, para Deus te revelar o propósito de você estar aqui. Muito bom. Mas eu já trouxe o óleo para você orar por mim, para você orar aí por todo mundo que entrar nesse quarto. E já que você vai ter tempo, você pega essa caderneta aqui e anota todo mundo que Deus quer que você ore por ele enquanto você está aqui. Rapaz, eu tive gente de quase 80 anos de idade que, a partir do momento que ele foi para dentro do hospital, desenganado, ele aprendeu a olhar pelos filhos e netos. Depois que ele saiu do hospital, ele nunca mais parou de orar pelos filhos e netos, porque toda vez que os netos iam visitar ele no hospital, ele pegava o óleo que a gente deixou lá e falou, eu já sei porque eu estou aqui. Porque eu estando aqui, vocês vêm. Quando eu estava bom, vocês não iam. Uau. Então, agora eu sou o jantar. Então, já que vocês estão aqui em volta da mesa, eu sou o jantar. Então, agora eu vou abençoar vocês.